A Idade Média foi um período que se estendeu do século V até o século XV, sendo marcado por uma grande diversidade cultural, pelo poder autoritário da Igreja Católica, por uma sociedade extremamente hierarquizada e por transformações e mudanças pelo mundo. Neste período extremamente importante da história, podemos ver muitas relações entre as disciplinas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Vamos falar um pouco sobre essa fase tão importante para o desenvolvimento da sociedade. O período medieval foi dividido em duas partes, a Baixa e a Alta Idade Média. A fase alta da Idade Média ocorreu entre os séculos V e X, no qual houve um grande processo de ruralização, onde as pessoas saíam das cidades e iam para os campos. E o modelo econômico da época se tornou o feudalismo. A base do feudalismo era a agricultura e as relações sociais eram de servos e senhores, onde os senhores doavam terras e os servos trabalhavam nelas, jurando lealdade e prestações de serviço aos seus comandantes. Essa relação é chamada de vassalagem. A Baixa Idade Média ocorreu entre os séculos XI e XV, onde houve uma intensa urbanização por causa do grande crescimento das cidades, que também podiam ser chamadas de burgos. Os burgos tinham grandes centros comerciais, pois com a volta do crescimento agrícola, eles tinham mais produtos produzidos para comercializar dentro deles. Nesse período, também foi criada uma nova classe social, chamada burguesia, que era composta por artesãos e comerciantes, que eram fundamentais para a base econômica daquela época. Outro fator muito importante deste período foi a agricultura. Antes da Idade Média, a agricultura tinha duas características principais, o trabalho escravo e a monocultura. Com o início da Idade Média, novas tecnologias e ferramentas foram inventadas para ajudar na agricultura, no estudo e no uso do solo. Uma delas foi a tração animal, onde os animais serviam para puxar maquinários mais pesados, facilitando o trabalho dos agricultores. Além disso, também teve a charrua, que era um grande arado de ferro, que era puxado por os animais, como vacas e o gado, por exemplo. A última tecnologia criada foi o rodízio trienal do solo, que era uma divisão da terra em 3 espaços em que uma delas descansava. Isso ajudou no crescimento da produtividade das terras e no enriquecimento dos senhores feudais. Como foi dito anteriormente, a sociedade feudal era muito hierarquizada e extremamente estamental, sendo divididas em 3 classes sociais diferentes. A primeira classe social era o clero, que era formado pelos líderes religiosos que comandavam e influenciavam a sociedade por meio de seus mandamentos. Depois vinha a nobreza, que era composta por reis e outros nobres que formavam alianças entre si por meio do esquema de vassalagem, possuindo o objetivo de fortalecer o seu governo e a sua riqueza. E os servos, que eram formados pelos camponeses e vilões que trabalhavam nos campos fortalecendo a agricultura e a economia e eram obrigados a pagar impostos para as classes mais altas. Essa divisão de classes criava uma desigualdade extrema na sociedade feudal, fazendo com que as classes maiores mandassem nas classes menores, explorando os trabalhadores de uma forma extremamente cruel e opressora. Além disso, a igreja dava desculpa de que a divisão hierárquica era um mandamento de Deus, impedindo que os servos realizassem movimentos sociais e buscassem por justiça, pois se fizessem isso, não estariam cumprindo a vontade divina e seriam considerados hereges, podendo ser sentenciados à morte ou gravemente torturados. Como falamos anteriormente, a Igreja Católica foi essencial para o período medieval, pois foi ela que estruturou a visão de mundo para a população feudal. Essa instituição possui um enorme poder sobre a sociedade, promovendo a evangelização e a catequização de diversas pessoas e centrando o conhecimento das escolas e universidades apenas para os valores religiosos. Os dogmas católicos moldavam os pensamentos e as ações da sociedade para que nada saísse do controle da igreja e que ela sempre continuasse à frente, tomando o controle de tudo. Além disso, a igreja espalhava o evangelho aos cidadãos e redimia os pecados dessas pessoas por meio das indulgências, que fazia com que os pecadores fossem obrigados a pagarem para que eles fossem libertos e alcançassem a salvação divina, aumentando o domínio da igreja sobre a sociedade, mesmo que fosse por atitudes antiéticas e desonestas. Além da influência da igreja, a sociedade feudal também era influenciada pelo cristianismo e por pensamentos filosóficos, como a patrística e a escolástica.
A patrística foi espalhada por Santo Agostinho e possuía como função fundamentar as doutrinas cristãs, defendê-la de hereges inimigos da Igreja e explicar a aquisição da fé, influenciando a sociedade feudal por meio de suas ideologias que privavam a liberdade de expressão e o pensamento lógico. A escolástica foi liderada por Tomás de Aquino, que possuía como sua grande inspiração os ideais dos filósofos gregos, como Platão e Sócrates, além dos fundamentos da Bíblia Sagrada. Ela dominava o ensino nas universidades medievais, buscando a formação de novos líderes religiosos. Porém, esta prática bloqueava o ensino de novas áreas do conhecimento, fazendo com que a sociedade medieval ficasse centrada apenas nas questões religiosas e não expandisse seu raciocínio lógico e criativo. Assim, podemos ver que a Idade Média foi uma grande época, onde ocorreram complexidades, grandes revoluções e descobertas na maioria dos aspectos sociais e econômicos, deixando marcas até os dias presentes, como o fato de que o cristianismo continua sendo a maior religião do mundo atualmente, além das faculdades, universidades e a literatura, mostrando a importância desse período para a sociedade atual.